33ª sessão ordinária do segundo ano do segundo biênio da 15ª legislatura. E também convidamos o secretário de Cultura e Turismo, senhor Marcos Vinícius Terra, para falar sobre o projeto de lei 141/2012, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Cultura. Então eu peço autorização para os senhores vereadores para suspender a sessão por alguns minutos, para que o senhor Marquinhos Terra possa dispor sobre esse projeto 141/2012. Os senhores permitem? Marquinhos, faz favor. Som. Opa. Boa noite a todos. Boa noite, nobres vereadores. É uma alegria imensa poder receber um convite de vocês para estar falando de algo que a gente entende, né, que é uma lei de extrema importância para o nosso município. Então, em nome do nosso amigo vereador Fuad Abrão Isaac, eu cumprimento todos os outros vereadores que sei que entendem da importância da cultura para o nosso município. Peço primeiramente desculpa, apesar de ser da cultura, eu não tenho afinidade com os microfones, então certamente não serei talvez um bom orador. Mas vou tentar fazer o possível nesse tempo de 10 minutos para explicar um pouco sobre essa lei, que a gente entende que será um grande salto e uma grande oportunidade para o município, tendo em vista a necessidade de ver a cultura como um nível institucional maior do que a temos hoje. Como eu falei, eu não tive... O problema é que quem trabalha com cultura geralmente é comido pelo tempo, né? Então eu acabei não preparando nenhum discurso pronto e vindo para cá eu pensava na possibilidade de começar a comentar essa lei, falando que hoje é um dia muito especial, porque estará em pauta uma lei que de fato pode vir a transformar o cotidiano cultural em Itapetininga. Mas, depois que eu estava aqui na Câmara e vi tantos artistas, pensadores, escritores, pessoal do hip hop e de todas as áreas da dança, do teatro, eu percebi que hoje não é um dia especial. Hoje é um dia necessário. É necessário que a gente eleva a discussão da cultura em nosso município. É necessário olhar essas pessoas, o quanto elas são especiais. Essas pessoas que estão aqui hoje, e há que não estão aqui também, que trabalham com a cultura, elas são especiais como todas as outras, mas são especiais porque acreditam que a arte e a cultura de fato vai mudar a nossa sociedade. A lei, como eu já comentei, ela eleva o nível institucional, ela vai oportunizar com que o poder público, a Câmara e a sociedade civil transforme a discussão do que é a cultura, de como atuar, né, criando mecanismos e instrumentos que vão gerenciar e nortearão o futuro da cultura em nosso município. A cultura hoje, ela já assume um papel estratégico. Quando a gente discute cultura, a gente não pode mais discutir apenas no campo simbólico. Quando nós estamos discutindo cultura, nós estamos discutindo também economia, estamos discutindo também inclusão social. Então, a cultura de fato é um dispositivo importante de instrumento para a promoção da pessoa, para a promoção do nosso país. Então, esse dia é um dia importante porque estamos discutindo o futuro do nosso país, tendo em vista a perspectiva cultural. Essa perspectiva é tão importante que a gente pode ver na última Constituição nossa, que eu até anotei aqui, em umas leituras que eu estava fazendo anteriormente,
há uns dias atrás, que de 7 dos 9 títulos da Constituição Federal, 7 indicam e falam a importância da cultura em nosso município, no nosso país. Então, é a Constituição Federal demonstrando essa importância e a extrema relevância que ela tem. Quando a gente fala de economia, hoje já existe um estudo aproximado que 400 bilhões de reais é movimentado no Brasil com a economia da cultura. É os artesãos, é o pessoal do turismo, são as artes de um modo geral, é a moda e é tantas outras cadeias produtivas que estão vinculadas à cultura. Nós temos uma cadeia muito forte aqui em Itapetininga, que é o do artesanato. E de fato precisamos olhar com carinho para essas pessoas que fazem a diferença na economia da família deles e na economia local também. Eu fiz uma breve apresentação para me seguir, até porque quem conhece eu bem aqui, os vereadores, a maioria são grandes amigos, sabem que eu sou um pouco esquecido. Dou de desculpa o meu nascimento prematuro que deixou o meu cérebro um pouco esquecido, sabe, Fuad? Mas, então eu vou seguir um pouco essa apresentação. A lei, então, se chama Sistema Municipal de Cultura. Essa é um arcabouço legal administrativo, né? Essa lei, ela se fundamenta em uma ideia de cooperação. Essa cooperação se diz respeito ao Sistema Nacional, que está sendo criado, logo após eu vou estar comentando com ele, o Sistema Estadual, que também já está em estudo, e o nosso Sistema Municipal, que talvez, em breve, teremos uma lei que formalize ele. E, sem dúvida alguma, a importância da sociedade civil. E sem a sociedade civil, esse sistema não funciona. A gente vem de uma perspectiva de sistema, e a gente pode comentar, por exemplo, o SUS, que apesar de todas as dificuldades, é um sistema reconhecido no mundo inteiro como um sistema capaz de gerenciar, administrar todas as necessidades da saúde, apesar das dificuldades. Aí eu faço um comentário, né, sobre a questão do Sistema Nacional, e isso é importante. Essa lei ela foi... Só um minuto. Essa lei ela foi pensada de acordo com o pensamento que hoje nasce dentro do âmbito federal, que é o quê? É transformar a cultura em sistema. É lembrar a perspectiva que tem, por exemplo, hoje o sistema de promoção social, que todos reconhecem como um grande sistema, e trabalhar isso na cultura. O que nós temos historicamente é um sistema, é um modelo de gestão cultural que nasceu em 85, com a divisão do Ministério da Educação criando o Ministério da Cultura, que oportunizou diversas ações, né? Desde então, são 27 anos que vem acontecendo coisas muito boas em âmbito cultural, porém, a gente sabe que ainda falta muito. E o que falta muito são instrumentos de gestão compartilhados, que surgem desde o governo federal, passam ao estadual e chegam até o municipal. O sistema nacional é um pouco mais difícil, colegas vereadores, porque é o seguinte, ele está sendo votado, é uma PEC, né? É uma emenda constitucional 34, felizmente ele foi aprovado no Senado Federal, coincidentemente, com a saída da Marta do Senado, ela foi votada em primeiro e segundo turno numa manhã. Detalhe, foi votado, aprovou, a Assembleia da Câmara votou, todos a favor. A lei está voltando para a Casa dos Deputados Federais, né, o nosso Congresso, e lá eu já sei que vai ser votado, porque já foi votado lá em 2 instâncias, vai ser votado em uma sessão solene ainda esse ano, mostrando a importância da cultura. Isso quer dizer o quê? A partir do ano que vem, os municípios que não obtiverem os instrumentos vinculados a um sistema, eles não vão poder participar de fundos e de outras ações que o Ministério da Cultura vem a fazer. Vamos passar no próximo? Isso comenta o que acontece no nosso município. O nosso município assinou um acordo de cooperação. Esse acordo de cooperação foi assinado no dia 3 de maio, foi assinado no Teatro do SESI, e ele colocou o município em um número muito pequeno, de 20% dos municípios do estado de São Paulo, por exemplo, que hoje fazem parte desse sistema. Mas para fazer parte efetivamente é necessário a criação de alguns instrumentos de gestões.
e a gente vai chegar neles daqui a pouco. Vamos passar para o próximo, por favor? Eu tentei pontuar as cinco características mais importantes. Por que a lei, né? E seria, essa lei cria o quê? A gestão articulada e compartilhada com a sociedade, que seria a criação de conselhos e de outras instâncias participativas, a integração com o governo estadual e federal, a democratização dos processos decisórios, o possível investimento fundo a fundo, que isso geralmente é o que faz as prefeituras se mobilizarem, mas na verdade esse é uma das 5 características extremamente relevantes, e o fomento de ações, projetos e programas através de editais. Vamos chegar também lá nesses pontos, eu vou especificar cada um deles. Vamos passar? E assim a gente chega nessa nossa lei que se chama Lei do Sistema Municipal de Cultura, e que eu tomei a liberdade de falar para alguns amigos que é a lei que de fato vai modificar o panorama cultural, artístico da nossa cidade, tendo em vista a instrumentalização que ele cria. Não posso esquecer que a Câmara, nesses últimos 20 anos, posso tomar a liberdade, talvez eu esteja quebrando o decoro, mas o vereador Fuad e outros vereadores também criaram leis específicas para culturas e que foram de extrema relevância. Hoje a gente está modificando algumas coisas nesse sentido, tendo em vista o processo dinâmico que eu acredito que a Câmara dos Vereadores tem que ter e o poder público ainda mais. Então vamos lá, por favor, vamos passar para o próximo. Aí o que eu fiz? Eu pontuei alguns artigos importantes. No site da Câmara tem a lei inteira, quem quiser assistir. Eu até comento aqui, senhores vereadores, eu peço desculpa e agradeço o carinho de vocês, porque eu tomei a liberdade de convidar algumas pessoas hoje. Eu nem tive muito tempo de convidar muitas pessoas, falando assim, vamos estar apresentando a lei para os vereadores. Se vocês que são artistas, produtores e pessoas vinculadas à cultura tiverem interesse de assistir também essa apresentação, a Câmara é aberta e tenho certeza que os vereadores vão gostar muito de ver vocês lá. Então, esse plenário é um pouco dessas pessoas que foram convidadas. Infelizmente não podemos convidar todos, porque foi hoje, na hora do almoço, que algumas mensagens pela internet, então, mas eu agradeço a presença de todos. O primeiro artigo, ele trata das características, é interessante que ele intrinsecamente está ligado à nossa Constituição Federal. Ele comenta as necessidades que foram criadas na Constituição Federal e que hoje elas acontecem, mas de forma desordenada, né? Então, eu acho que podemos passar para um próximo artigo. O artigo 4º eu não consigo ler daqui, mas ele comenta sobre os princípios que regem a lei. Então, ali você está lá, por que a lei? O que a lei vai assegurar? A diversidade das expressões culturais, a universalização do acesso aos bens e serviços culturais, o fomento à produção, à difusão e à circulação de conhecimentos e bens culturais. Acho que esse artigo 4º, ele traz um pouquinho da alma dessa lei. Por que essa lei existe, né? Não é só porque estamos aqui, é porque estamos aqui, produzimos, vivemos de cultura, e aquilo é talvez o nosso referencial teórico que indica o nosso caminho de como trabalhar o poder público junto com a sociedade civil. Vamos partir para o próximo artigo, por favor? Esse próximo artigo, eu destaquei ele porque ele mostra o que o sistema integra tanto. Então, ali é interessante frisar, isso foi até uma expertise no nosso setor jurídico da Prefeitura, que preveu a possibilidade de, se em algum momento, ser alterado a nomenclatura da Secretaria. Então, considera-se o coordenador da lei órgão municipal oficial responsável pela cultura. Isso, na verdade, é algo que vai ser cada vez mais comum, porque a gente entende o processo dinâmico da gestão pública e as mudanças que podem acontecer. Então, mas sempre terá, em âmbito municipal, um órgão oficial responsável pela cultura. A lei cria, na verdade, modifica o Conselho Municipal de Política Cultural. A lei cria a importância de existir Conferência Municipal de Cultura a cada 2 anos. A lei cria o Plano Municipal de Cultura, e esse plano é de 10 anos, ele vai direcionar as políticas culturais durante 10 anos. É um instrumento estratégico.
e a lei cria o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. Esse sistema está mais ligado à elaboração de projetos pela sociedade civil, em parceria com o poder público local. Ele não é uma lei de incentivo fiscal. Vamos partir para o próximo, por favor, artigo. Aí a gente pode ver o que possivelmente será o nosso Conselho Municipal de Política Cultural. É um conselho que me agrada um pouco, tendo em vista a sua perspectiva inovadora, né? Ele é um conselho que, diferente dos outros conselhos que tem em Itapetininga, apesar de ter outros conselhos assim já no Brasil, ele não é paritário. Ele segue uma regra de ter uma pessoa a mais da sociedade civil. Nós entendemos que isso vai fidelizar ainda mais o processo de participação da sociedade civil. Ele tem algo de inovador também, porque ele não indica pessoas de determinadas instituições, né? E isso acho que a gente pode até discutir depois, em algum certo momento, e cria áreas temáticas. Então, o nosso conselho, na formação da lei que mandamos para a Câmara, seria dessa forma. Teria uma cadeira para artes cênicas, teatro e dança, uma cadeira para artes práticas e audiovisual, uma cadeira para memória e patrimônio, uma cadeira para livro e literatura, uma para artesanato, uma para cultura tradicional e para o folclore, uma para música, uma para o hip hop. Eu comento até hoje, algumas pessoas conversaram comigo, pô, mas hip hop não é música? Hip hop é música, hip hop é dança, hip hop é uma manifestação urbana de extrema relevância. Em Itapetininga, um dos grupos mais organizados que temos hoje é o pessoal do hip hop. O Teatro do SESI é a única organização em si. Por que o Teatro do SESI? É claro, o Teatro do SESI hoje ele é o espaço que de fato mudou muito a perspectiva cultural do município. A gente tem que reconhecer isso e entender que a participação do Teatro do SESI nesse processo é de extrema relevância. Talvez daqui 3, 4 anos a gente espera que tenha um outro teatro na cidade. E daí o que vai acontecer? Vamos ter que alterar a lei. E daí seria por segmento teatros de Itapetininga. E é claro que, como nessa lei, seria um contexto mais democrático para a eleição de um membro desse gênero. Essa lei traz uma outra novidade muito interessante, amigos vereadores, que eu acho que vocês podem indicar para os próximos conselhos. Eu pautei em ter também um representante dos distritos rurais. Não dá para se fazer política sem pensar nos distritos rurais. Eles são de extrema relevância. Quando a gente pensa em cultura, eles são ainda mais, porque é lá que está a maior riqueza ainda viva da cultura de Itapetininga. Não que não esteja no urbano, mas é que lá ainda está aqueles fazedores de culturas que estão morrendo, estão deixando a sua cultura adormecer, por falta de oportunidade, por falta de pessoas capacitadas para auxiliar eles nesse processo de gestão. Estão nossos dançadores, eu posso citar para vocês a Varginha, que ainda tem dança de São Gonçalo. É isso, Luiz Flávio? Eu esqueço um pouco. Alguns outros setores rurais que existem danças como a Catiga e o Fandango e que estão adormecidas e a gente precisa de alguma maneira representá-los. E o último ponto, e que é um ponto também um pouco inovador, que é a questão de trazer à tona a questão da economia criativa. E eu peço a liberdade para contar uma história que eu venho contando em outras cidades, por onde eu passo para falar de gestão cultural. Nós temos um case, uma história de sucesso. Um case é uma história de sucesso. O pessoal de comunicação fala assim, que é uma das melhores histórias de sucesso em tese, né, sobre economia criativa, para explicar o que é essa tal de economia criativa. A economia criativa é a economia que está em volta da cultura. Mas o que é economia criativa? E aí esses dias eu estava em São Paulo, alguém me pergunta, o que é, e lá na sua cidade, o que é economia criativa? Eu falei assim, poxa, eu tenho uma história de infância e que ela retrata bem o que é economia criativa. E todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Quando eu era mais jovem, eu lembro que a minha mãe queria comprar roupas mais baratas, né, tendo em vista a família simples. E daí ela sempre falava assim, compre calça dessa marca, eu posso citar uma marca aqui? Surf Money, né? Você lembra? Compre, porque aqui é assim, você aqui vai pagar R$30, mas lá em São Paulo eles colocam uma etiqueta e a calça vale 150.
A mesma calça vale R$30 aqui, lá em São Paulo 150. Que processo ela teve? O que acrescentou nessa calça que ela teve? Uma marca. E essa tal da economia criativa. É o trabalho intelectual que vai na produção. A economia criativa hoje é um setor de extrema relevância no mundo inteiro. A Espanha, os países da Europa que estão passando por crise, se não é economia criativa, eles realmente estariam fadados. Porque ainda existe turismo, ainda existe serviços, ainda existe uma indústria cultural ativa que faz o país. E o Brasil está entrando cada vez mais. Ano passado foi criado a Secretaria Nacional de Economia Criativa e é um tema de extrema relevância que precisamos trazer para a nossa comunidade. Vamos passar. Qual que é o meu tempo? Já passou já. Vou pontuar bem rapidamente. A lei cria também a Conferência Municipal de Cultura e a obrigatoriedade que ela aconteça a cada 2 anos. Em tese, ela deve acontecer junto com as conferências estaduais e federais. Por favor, vamos passar para o próximo artigo. Como eu falei, o resultado de uma conferência deve-se ser pensado em um plano municipal. Esse plano tem validade de 10 anos e ele é um instrumento estratégico de planejamento que vai nortear a execução da cultura no nosso município durante 10 anos, a curto, médio e longo prazo. Então, vamos passar, por favor, para o próximo pontuação. Aí cria algo que é de extrema relevância, é o Fundo Municipal de Cultura. Fica criado esse fundo. Eu deixei em letras de outras cores ali, só que eu me dei mal, foda, porque eu sou daltônico e daltônico acaba, eu não consigo ler por causa da cor da letra, pelo fundo preto. Mas ali diz mais ou menos o seguinte: com o fundo municipal criado, vai acontecer o quê? Vai oportunizar que essas pessoas aqui acessem o fundo e produzam sua arte. Que a pessoa, o artesão, possa, em muitos casos, criar um grupo e trabalhar um material para divulgar melhor a sua arte. Que o pessoal do teatro possa produzir sua peça. Que o pessoal do hip hop pode comprar a sua própria caixa de som e fazer a sua arte na rua. E assim por diante. O fundo é de extrema relevância. O fundo é uma das coisas que motivou a gente estar aqui hoje, motivou a criação. Como eu já comentei, a partir do ano que vem, feliz os próximos gestores do Brasil, que vão ter oportunidade de acesso fundo a fundo, vão poder acessar o Fundo Nacional de Cultura. Esse investimento que virá de governo federal e de empresas e de outras oportunidades e de outras receitas, poderá ser destinado, e na nossa lei fala-se assim, preferencialmente por meio de editais. O que é isso? Como já é feito em cidades como Sorocaba, ou no estado de São Paulo, ou até mesmo no governo federal, poderemos, junto com a perspectiva que o plano nos der, sobre o que é necessário na cultura de Itapetininga, criar editais específicos para fomentar áreas específicas. Então o Conselho vai atuar junto com o Poder Público, junto com a Câmara de Vereadores, de acordo com as perspectivas que surgirem no nosso plano, e direcionar editais. E isso é uma grande evolução, sem dúvida, para a nossa cidade. Eu acho que a gente pode passar esse fundo. Para a análise da lei, é criado nessa lei também a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura. E ela é uma comissão simples que vai analisar tecnicamente os projetos que vierem a ser inscritos nesses editais. Acho que pode passar adiante também. E eu acho que acaba. Eu tentei aqui, peço desculpa, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo. Eu vim com um relógio que parou no meio do caminho, foda. Ele nem está atrasado 1 hora, ele parou no meio do caminho. Destacar o grupo de teatro também da Panaraca que está aqui, o grupo de trás do pano e todas as pessoas que vieram aqui hoje. Peço desculpa por ter me alongado. Estou aqui para tirar dúvidas sobre a lei e discutir sobre ela. Então eu gostaria de perguntar algumas coisas. Na realidade, que ficou, não sei se ficou bem claro, o Sistema Nacional de Cultura ele vem facilitar a Secretaria, a existência da Secretaria. Nós temos uma Secretaria de Cultura
com menos, acho que 1% do orçamento, né, Marcos? Quando foi dividida a Secretaria de Esporte e Cultura, ficou menos de 1% para a cultura. Grande parte desse 1% sobra, fica na questão do pagamento do funcionário, que é a banda municipal, os funcionários da escola de música, do centro cultural, da biblioteca, etc. A cultura fica desprovida. Os investimentos, fica cada vez mais difícil a participação de terceiros na cultura. Nós tínhamos aqui já o FEPAC, que era o Fundo Especial de Cultura, foi criado desde o ano de 91, depois nós fizemos uma lei de novo em 2010, para tentar reorganizar esse FEPAC, o Fundo Municipal, para os dias de hoje, mas ainda ficou atrasado. A criação do Fundo Municipal de Cultura, isso é importantíssimo, independe de governo municipal, porque na realidade ele vai dar a possibilidade dos agentes culturais fazer os seus projetos culturais, apresentar no fundo, e esse fundo vai receber direto do Fundo Nacional verbas, se tiver projetos. Tendo projeto, vem a verba para isso, além desse 1% que está no orçamento municipal. Isso que é importante. Mas tem que ter projetos. Então, o que vai forjar a organização dos agentes culturais, seja a área que for, música, teatro, dança, artesanato, a arte plástica, etc., vai forjar e obrigar a se organizar e a produzir, a ter projetos. Não é que vai ficar um fundo aí jogado, como muitas coisas acontecem na nossa cidade e no país inteiro, que existe dinheiro que é perdido porque não tem projeto na cidade e volta o dinheiro para o governo federal ou para o governo estadual. Na realidade, aqui esse projeto ele é maravilhoso. Nós somos uma das primeiras cidades no estado de São Paulo que está criando e fazendo o convênio criando o Sistema Municipal de Cultura. E agora a Câmara, aqui até o final do ano, nós temos a obrigação de fazer outros projetos que estão dentro desse projeto para poder você dar o arcabouço legal para o funcionamento do Sistema Nacional de Cultura ano que vem. Isso vai ser um grande avanço para o próximo governo municipal, vai facilitar, a Secretaria de Cultura vai ter mais possibilidades, não vai amarrar a Secretaria, pelo contrário, vai dar asas à Secretaria de Cultura e asas aos agentes culturais. Então eu acho fundamental, nós pedimos que você viesse, Marquinhos, porque é importante os vereadores entenderem a profundidade desse projeto, que às vezes fica difícil da gente só ler ele, não ver assim claramente como é que vai funcionar. Eu acho que é um grande passo, eu agradeço você por ter lutado por isso durante todos esses anos. Ou vocês já fizeram aqui, eu participei até da Conferência Municipal de Cultura, né, da Conferência Municipal da Juventude, que ajudou nessa possibilidade também, e agora a criação e a transformação. Nós vamos ter que também revogar a lei do FEPAC, por causa desse fundo. Na realidade, o FEPAC vai desaparecer entrando dentro desse fundo municipal. Então, eu acho que é mais isso que eu queria falar. Ela revoga o FEPAC, mas ela deixa aberto a possibilidade. Na verdade, talvez a criação, não sei, eu acho que é algo que tem que ser discutido um pouco mais de tempo, porque é uma lei extremamente complexa, mas cria-se a oportunidade de criar uma outra lei, até pensando na tributação do ISS, né? E do IPTU também. Alguém está aberta a palavra dos senhores vereadores? Então eu queria colocar mais alguma coisa, Marcos. Então agora só uma coisa que eu não entendi. O orçamento da cultura, nós vamos manter o orçamento que o prefeito mandou. Nós podemos até fazer emendas e tal aqui, os vereadores. Mas nós temos que deixar uma rúbrica para o ideal. Tem que deixar uma parte para os editais dentro do... Na verdade, assim, como já acontece em outros fundos, o ideal é que o poder público local ele destina uma verba para esse fundo, até mesmo para o fundo ele já ano que vem, no início de ano, começar a funcionar isso. Para ter um pouco, já vou poder começar. Pois não, vereador Marcos. Boa noite, secretário. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores.
e público aqui presente. Minha única dúvida, secretária, nessa questão, por exemplo, a gente sabe que são diversos eventos que a Secretaria colabora e participa junto com muitas entidades. Mas existe dentro desse projeto a questão de repasse de recurso também para esses grupos que apresentaram esses projetos, também repasse de recurso, porque a gente sabe que muitas vezes o artista ele vive desses eventos, como a gente sempre prestigiou a questão da Expo Agro. Muitas vezes existem vários shows contratados de fora com um custo alto. E quando um artista local quer se apresentar, na verdade ele tem que arrumar patrocinador, às vezes, para ajudar a bancar muitos eventos. Então, essa é a minha única dúvida, se vai haver esses recursos repassos para esses grupos. Assim, o recurso, é claro que ele vai ser direcionado a gente imagina que de acordo com o plano, né? Existe um plano. O plano o que é? A gente prevê que, num primeiro momento, é necessário auxiliar as festas de cunho turístico na cidade para que elas não morram. Aí cria-se, no fundo, um edital específico para isso. Ou até mesmo é necessário fomentar as atividades de rua do hip hop, ou auxiliar os grupos de teatro a produzirem suas peças, ou até uma outra possibilidade. Eu estou imaginando que coisas que eu já vejo comumente acontecendo em outros editais de outros municípios. A gravação de um CD. Então se cria um edital e daí se faz uma seleção pública, né? Então vem 10 projetos. Se o edital contemplava 5, seleciona-se 5, vê quais são os projetos de extrema relevância para o município. É claro que em cultura hoje não se pode esquecer 3 dimensões, né? Que é a questão da simbólica, que sem dúvida alguma é o que parte da nossa ideia de cultura, a produção, o artista intelectual e os fazeres e os modos do nosso povo. A dimensão econômica, porque a gente não se pode mais pensar no país e que está querendo se desenvolver se a gente seleciona projetos que não tem nada que ofereça de desenvolvimento econômico. É claro que para o artista, por exemplo, gravar um CD é desenvolvimento econômico, ele vai estar fomentando a gravadora, outros artistas que vão estar tocando no CD, a venda do CD dele vai criar uma roda econômica e assim por diante. E a terceira dimensão que eu entendo que seja mais importante é a social. Nós não vamos selecionar um projeto, imagino eu, que ninguém vai, nem o conselho, muito menos o próximo governante, vai pensar em selecionar um projeto que não beneficie a sociedade, que não esteja preocupado com a questão social. Nós somos um país de extremas diferenças, né? De extremas diferenças. E a gente não pode esquecer isso nunca. Então, toda vez que um projeto cultural beneficie a nossa sociedade, beneficie a produção, a promover a pessoa, principalmente aquela em vulnerabilidade social, esse projeto, é claro que ele é interessante, ele é importante. Então, assim, vereador Marcos Nanini, a lei, ela realmente fala sobre isso, sobre criar mecanismo para fazer essas pessoas e as que estão lá fora a produzir, a pensar e a fazer que a cultura funcione na nossa cidade. A gente não pode esquecer que, diferente das outras políticas de governo, a cultura não é a gente que faz. Eu não sou artista. Até o outro secretário, eu agradeço, não posso deixar de citar o Bob. Está aí presente. O Bob, que foi um grande incentivador da lei também, uma pessoa amiga. Ele era artista, mas ele, coitado, como gestor que era naquele momento, ele não conseguia nem praticar a sua arte. A arte não é feita por gestores e por pessoas técnicas. A arte é feita pelo povo que está lá fora. E a gente precisa instrumentalizar eles. E é por isso que essa lei está vindo aqui hoje. Só ficou uma coisa meio em dúvida, talvez, para encerrar a minha participação, é que a Secretaria de Cultura não vai viver só em função do sistema. Não. A Secretaria tem a sua estrutura própria, a sua formação própria, e o sistema vai... O que ele vai fazer? Vai ser uma coisa a mais dentro da Secretaria, inclusive para poder criar políticas, ajudar a criar políticas públicas para a cultura com a participação do agente cultural diretamente. Então vai ter o Conselho Municipal,
a conferência municipal, o fundo municipal, que vão estar inseridos, agregando valores à Secretaria de Cultura que já existe. Isso é importante deixar claro, senão parece que vai sumir a Secretaria e criar o sistema. Não, a Secretaria ela tem o orçamento dela, tem isso. O que o sistema vai fazer? Vai ampliar esse orçamento, vai fazer com que as pessoas possam projetar sonhos, cultura e coisa e realizá-los. Esse que é importante. Esse que é importante. De fato, o quadro está coberto de razão sobre isso. Senão depois... É interessante frisar, realmente. Imagino eu, numa perspectiva muito boa, talvez a gente comece esse fundo ano que vem com R$200 mil. R$200 mil dá para fazer, eu estou chutando, não é uma perspectiva sólida, real, mas R$200 mil dá para realizar grandes projetos, e vários, né? Então, assim, o orçamento como falou, de geralmente 1% da cultura vai continuar lá, a Secretaria da Cultura vai continuar com seus problemas e programas. Pouco dinheiro e muita coisa a ser feita. Então, os problemas e programas vão continuar da Secretaria. É um novo dispositivo, é algo a acrescentar na nossa gestão cultural. O que ele falou? Mais alguma pergunta, amigos? Tem mais alguma dúvida? Então nós agradecemos a sua participação, vou colocar em votação, em discussão o projeto e... Eu agradeço, eu acho que se quiserem, se necessário, discutir um pouco mais, a gente está disposto a esse diálogo, e a sociedade, eu acredito que também está. Agradeço novamente a oportunidade e peço desculpa por ter alongado bastante o tempo de vocês aqui hoje. Prazer. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Final para vocês. Já o projeto com as emendas já colocadas, já definido já com essa nova redação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto com a redação final. Próximo projeto. A Secretaria tomará as providências... Muito bem. Nós ficamos muito felizes de ter votado isso, né? Com toda a sinceridade.